Então, estamos iniciando aqui a gravação da parte 2 da aula de Maria Madalena e de consciência uterina. Sejam bem-vindas mais uma vez. Nesse início, a gente já acendeu uma vela, chamando essa egrégora, colocamos água num copo e usamos um óleo essencial, esfregando as mãos e respirando 3 vezes, para a gente já se banhar aqui nessa energia. Vou partilhar aqui a minha tela. O meu objetivo com esse trabalho é justamente ancorar o retorno das artes femininas, o retorno de Maria Madalena, essa vida onde a gente experimenta o céu na terra, né? Se eu puder dizer assim que um dos principais propósitos da consciência crística ser ancorada aqui na terra é a gente retornar, porque isso já aconteceu, voltar a viver o céu na terra. Voltar a viver o céu na terra não quer dizer que a gente nunca mais vai ter problemas, mas quer dizer que a gente vai crescer em maturidade, a gente vai crescer, vai se desenvolver mais, a gente vai se equipar mais com ferramentas e com recursos, a gente vai estar se autoconhecendo mais. E com isso, a gente atravessa os desafios da vida de um outro lugar. Então, é um lugar onde a gente consegue reconhecer a cada momento o fio do amor por trás do desafio. É onde a gente consegue, a cada momento, por mais difícil que esteja aquele ponto da nossa vida, a gente conseguir ter um pingo que seja de gratidão por aquilo, por reconhecer o quanto que aquilo está nos impulsionando, está nos transformando e está nos levando para o nosso caminho de evolução. A gente vem para cá e, em estando aqui, não temos outra escolha senão rodar junto com o planeta que já está rodando, já está girando, e cada giro é uma espiral. E a gente vai vivendo aqui, espiralando, espiralando, e essa espiral, ela é um convite para o movimento, um convite para a evolução. E é isso que a gente vem, então, experimentar aqui. A gente está num momento que, nossa, é tão profundo tudo que a gente está vivendo. Eu fiz um post no Instagram falando que nós somos o cumprimento da profecia cátara. Se alguém não sabe o que é a profecia cátara, que foi proferida no momento da morte de... Eu creio que naquele momento eram umas 200 pessoas que foram queimadas juntas na fogueira, tá? Eu tô falando isso porque, sem querer, eu escrevi um post sobre isso e no dia anterior tinha sido a data do aniversário dessas mortes, lá em Montségur, na França, aonde foi o extermínio final, assim, da religião de Maria Madalena, digamos assim, na Terra, que teve essa ressurgência no século XIII, 1200, 1100, 1000. Então, é muito bonito, assim, a gente ver que naquele momento que estava acabando tudo, as pessoas estavam sendo queimadas, porque se recusaram a negar sua fé. Um deles, que era um líder, ele falou, em 700 anos, quando o louro voltar a verdejar, nós iremos voltar. Existe uma profecia que foi lançada se eu não me engano, foi 1370, pode ser? 1370 mais 700. Aí eu tô meio ruim de conta, acho que 1270, talvez. Gente, a conta é que, a partir de 2021, a gente vai voltar a retornar. 1320. Pronto, gratidão. Leio. Então, assim, o cara, ao ser queimado na fogueira, sustentando a linhagem dele, que ele era um gnóstico. Esse cara se chamou Guilherme Bolibast. Ele sustentando a força dele, a verdade dele, sendo queimado, ele soltou essa, assim, na hora que ele estava sendo queimado.
Em 700 anos, quando o louro voltar a verdejar, nós iremos voltar. E o nós iremos voltar, somos nós que estamos aqui assistindo essa aula, somos nós que sentimos um chamado de Madalena, somos nós que queremos, temos uma afinidade, sentimos uma atração, desejamos viver todos esses arquétipos que ela representa, e ela, na verdade, ela representa o arquétipo da mulher, tanto a mulher ferida, que se transformou e se curou e que se tornou uma grande chama, uma grande líder, uma grande deusa, um par, complemento divino. Então, fazer esta jornada de Maria Madalena é a gente atravessar todas as possibilidades do feminino. E isso é maravilhoso, isso é louvável, isso é enriquecedor, isso é algo que a gente... quem não é a mulher que não quer, né, conhecer, estar nesse lugar? Provavelmente quem ainda não tem essa consciência realmente, mas partindo do ponto que a gente está num tempo de crescimento e evolução da consciência, as mulheres vão chegar nesse lugar. Até porque a dor que a gente vai sentindo vai nos empurrando para esse lugar de querer se transformar. Então, eu recebo muitas mulheres aqui que vêm viver essa medicina de Madalena porque não aguenta mais, sabe, passar, repetir, assim, se encontrar nos buracos emocionais, digamos assim, sem desmerecer o buraco, porque o buraco é um símbolo da consciência uterina e do feminino, mas para dizer assim, às vezes a mulher sente um vazio, sente um isolamento, tem muita gente que está entrando em depressão, que está surtando agora. Eu tenho visto assim várias pessoas, relatos de pessoas. A gente está vivendo tempos intensos. A pandemia está passando, já está assim, né? Já está meio que no passado. Estamos vivendo aí as consequências. E ela veio como um grande alarme despertador assim para a gente se olhar para dentro. Para mim, a pandemia foi muito esse momento. E quando a gente tinha aquele slogan, vai para casa, a casa para mim é o útero, né? E eu falava, uau, chegou a hora. E aí fiquei sabendo que era o tempo dessa profecia também, bem no início da pandemia, então tudo muito sincrônico. E tem muita gente que está vivendo um vazio existencial, que está vivendo uma crise profissional, ou uma crise no seu relacionamento, ou um cansaço, uma sobrecarga, não quer mais viver assim e ter que se ajustar a muita coisa que a sociedade nos traz como padrão. Tem muita mulher que quer encontrar esse propósito maior de vida, que está buscando essa conexão espiritual, que se sente desconectado da própria vida, da terra, do seu corpo, das suas emoções, que está ou esteve num relacionamento abusivo e está buscando a cura disso, não quer mais repetir. Então, tem muita gente que chega que se sente traída, não consegue confiar, se sente abandonada, tem feridas da família, da mãe, do pai, da sua história de vida para curar. E Madalena, ela vem e acolhe todo mundo nesse caldeirão, porque a medicina dela é justamente essa, é a medicina feminina que vem para trazer esses bálsamos e nos transformar. Então, a gente vai seguir aqui nos slides, vamos ver se vai dar tudo certinho. Só para resumir, então, e relembrar, na parte 1 da aula, a gente falou um pouco, então, sobre o que é o Womb Awakening, que em português se traduz para xamanismo uterino gnóstico. Então, é um xamanismo bem voltado e focado na parte uterina, na parte do ventre, sendo que a origem de todo o xamanismo ela é essa. Só que aqui o foco é totalmente nisso, não está junto com outros elementos do que o xamanismo acabou se desenvolvendo. Então, é um xamanismo uterino. E por que ele é agnóstico? Porque é uma experiência experiencial mesmo, vivencial. Não é um xamanismo onde você vai receber uma aula sobre um assunto.
No gnosticismo, a gente experimenta, a gente tem a experiência mística em nós. E quando as experiências místicas acontecem, alguma coisa bem profunda do nosso ser é movido, é mexido, é transformado. Então, esse é um caminho de esquerda, é um caminho de trabalho corporal, é um caminho de trabalho experimental, experiencial. A gente falou também sobre a antiga cosmologia uterina da criação, então sobre o que os autores desses dois livros, Asra e Seren Bertrand, reuniram, compilaram de tanto informação que eles buscaram, referências, como da gnose que eles dois receberam quando eles se encontraram em união sagrada e se tornaram parceiros amorosos e sexuais. Então, eles trouxeram a antiga cosmologia uterina da criação. A gente fala um pouquinho também na primeira parte da aula sobre essas escolas de mistério feminina e como que isso era passado, principalmente por tradição oral, e aonde eram cultivadas essas artes femininas. E eu vou falar um pouquinho sobre isso já já. Depois a gente pincelou um pouco também sobre a influência do patriarcado e a destruição dessa religião toda. E, inclusive, eu mostrei para vocês 2 vídeos bem fortes para trazer uma urgência e uma importância do quanto que nós estamos sendo necessárias nesse momento aqui na Terra, que estamos encarnando e corporificando essas verdades e esses caminhos. E aí a gente conversou um pouco sobre esse chamado de Maria Madalena, que é essa corporificação alquímica. Então, para voltar aqui um pouquinho, para seguir aqui no nosso programa, hoje a gente vai focar nessa prática, nesses exercícios. Eu vou trazer um pouco por que isso transforma a vida de vocês, assim como transformou a minha, e vamos falar um pouco dessa corporificação alquímica de Madalena. Coloquei aqui, nesses slides, ou melhor, nessas fotos desse slide, 3 exemplos da religião uterina perdida, que foi perdida, mas que é a base de todas as religiões do mundo, só que não está explícito isso. E aí, só para fazer com que isso fique bem real, o que eu estou querendo dizer, se a gente pensar num antes, a gente tem, então, essa parte circular, as duas, os 2 lados aqui horizontal e o vertical. E se a gente tira o útero, que é essa parte, a gente fica com a cruz do sacrifício e da morte, e da distorção e patriarcal, e da matrix que a gente vive hoje, que é uma matrix falsa, feita pelo homem. Isso aqui, que é a vibração original, que é a assinatura e o registro original da vida, que representa muitas coisas, inclusive eu vou mostrar no próximo slide, mas isso aqui também representa a união sagrada do homem com a mulher. Isso aqui, é por isso que a gente está aqui se encontrando e trabalhando, nesse retorno. E os antigos tanto sabiam isso que fizeram, inclusive, na natureza, alguns portais para viverem tudo isso.